Em tempos de superdisseminação de informações intensificada pela internet, as teorias de conspiração ganham espaço e se multiplicam no imaginário popular. Essas teorias surgem relacionadas a grupos secretos, supostamente responsáveis por uma série de acontecimentos inexplicáveis, com a intenção de assumir o comando do planeta. Independente de provas concretas, algumas questões permanecem. Afinal, os Illuminati continuam existindo e interferindo na história mundial? O presidente Kennedy teria mesmo sido assassinado pelo FBI ou pela KGB? E o presidente Bush estaria por trás dos ataques de 11 de setembro? Bom, essa é a pauta do programa de hoje, as teorias da conspiração. Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E quem me acompanha hoje é a acadêmica de jornalismo Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está nos acompanhando em mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O Instagram é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é facebook.com/VivaVoz. Isso mesmo. Bom, o nosso convidado de hoje é o professor Osmundo Saraiva Júnior, que é responsável por disciplinas que envolvem filosofia e ética em diversos cursos aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço ainda por um tema tão apaixonante como esse. Verdade, né? Estávamos mergulhando nas teorias da conspiração e descobrimos algumas coisas. Por exemplo, descobrimos que elas geralmente combinam fatos reais, né, com elementos misteriosos, capazes de explicar acontecimentos mais polêmicos, enfim. Por exemplo, falei até agora há pouco, os ataques às Torres Gêmeas em 11 de setembro, a chegada do homem à Lua, né? Essas articulações dos Illuminati. Enfim, professor, como é que nascem essas linhas de pensamento? Bom, eu acho que a teoria da conspiração nasce justamente das lacunas inexplicáveis de alguma coisa, que ela deixa vazão numa teoria oficial algum espaço para que a pessoa imagine ou crie. Às vezes até é verdade, mas, por exemplo, no caso do World Trade Center, tem algumas situações, por exemplo, o prédio cair 4, 5 horas depois. Nunca antes aconteceu com um prédio feito de aço e nem depois do World Trade Center. E não foram 2 prédios, foram 3 prédios. Tem um número 7 também, que poucas pessoas conhecem. Ele não foi atingido por avião e também caiu da mesma maneira. Então, essas teorias, elas acabam surgindo porque não se explicou direito o ataque, não se explicou direito quais razões. E todo mundo ganha com ela. Por exemplo, no World Trade Center ganhou o presidente Bush, que estava com um índice de popularidade muito baixo. Ele não se reelegeria para um segundo mandato. Nós temos que lembrar que isso daqui ocorreu no primeiro mandato, o primeiro Bush, do presidente Bush. Ele não teria condições de se reeleger. Ganhou a indústria do petróleo, porque daí aí foi atacado um país para... A guerra sempre é uma vingança de alguma coisa, né? Então, em vingança, o World Trade Center praticamente se atacou o Iraque pela segunda vez, era uma das maiores potências mundiais na produção de petróleo, o que impediu a venda de petróleo do Iraque por muito tempo. Ele foi embargado a venda de petróleo, ele só conseguia vender petróleo no mercado negro. O preço do barril do petróleo estourou, ganhou a indústria do armamento dos Estados Unidos, que o orçamento militar norte-americano em 2001, se não me falha a memória, era 600 milhões de dólares, pulou para 1 bilhão... Não, desculpe, 600 bilhões de dólares, pulou para 1 trilhão de dólares por causa da guerra, então dobrou. Então, muita gente ganhou através dessa guerra. Essa guerra trouxe muito lucro. Tanto os Estados Unidos, na reconstrução teórica do Iraque, né, até hoje eles estão ali reconstruindo o país, e também ganhou o presidente norte-americano nisso daí. Então, o interesse dele era enorme que tivesse algum atentado. Presidentes americanos adoram 2 situações: uma guerra ou um atentado. Então, o atentado hoje substitui a guerra, porque a guerra elas estão muito travadas. Ou seja, uma guerra antigamente movimentava milhões de pessoas. Hoje movimenta 20, 30 mil pessoas apenas. Então, não tem tantas armas assim a serem produzidas, mas tem que desovar uma arma. Por exemplo, uma arma produzida em 2001, ela tem que ser usada para ser uma nova produção. Então, eles começam a colocar
uma nova produção. E é claro, isso que eu tô falando é uma teoria da conspiração. Pois é, eu ia falar isso. É suposição, é uma teoria da conspiração. Não tem nada de verossímil, né? Mas tem lógica. Esse que é o problema. Bacana. E bom, com o surgimento da internet, houve um crescimento na existência de grupos que discutem sobre as teorias mais absurdas, principalmente aquelas que envolvem fatos já comprovados pela ciência. Professor, o que leva então uma pessoa a acreditar em uma teoria da conspiração? Eu acho que é a vontade, né? Se a gente for ver bem, se você for reduzir uma teoria de um grande evento, que seria uma teoria da conspiração, a ação dos Illuminatis, dos maçons, de grupos e tudo mais. Até o Jânio Quadros, quando renunciou, falou assim, forças estranhas me fizeram renunciar e tudo mais. Sempre há uma jogada para um outro lado, vai empurrando a situação para um outro lado, porque ele mesmo não quer assumir a responsabilidade. Agora, vamos reduzir isso até a certa pessoa, quem que não gosta de uma fofoca? E a fofoca não é uma teoria da conspiração também? Numa redução, né? Falar de um artista, agora nós estamos vendo aí o Luciano Huck está tentando se lançar presidente da República, já começaram a falar da casa dele de antigamente, que foi construída em área da Marinha, alguma coisa, e ele pagou multa. Então, começa uma teoria da conspiração já prevendo alguma situação lá na frente. Então, temos isso daí. Nós estávamos discutindo até antes de começar o programa sobre a teoria do fim do mundo. Quantas e quantas não teve? E de quando surgiu uma teoria da conspiração? Vamos lá, Jesus Cristo, Maria Madalena. Casaram ou não casaram? Teoria da conspiração. Os cristãos colocaram fogo em Roma. Teoria da conspiração. Não se sabe se foi Nero, se foi os cristãos. E, na realidade, a realidade pode ser muito simples. Roma era um aglomerado de casas de madeira que pegavam fogo facilmente. É simples, né? Talvez as pessoas não aceitem a simples explicação, que a coisa pode ser muito simples. E talvez... por isso elas começam a pensar em outras coisas. Outras coisas, exatamente. Aí tem. É a glamorização, talvez, de uma realidade. Eu quero transformar... Não é tão simples assim. Eu quero mais glamour nessa mentira ou nessa verdade. Porque a gente não sabe ao certo se é mentira ou se é verdade. O que vai comprovar? O futuro. Agora, professor Osmundo, vamos pegar exatamente isso. Conceito do que é ou não é verdade também é outra questão que eu acho que tem tudo a ver com as suas disciplinas e tudo mais, né? E até porque a minha verdade pode não ser a sua. Com certeza. E, enfim, aí a gente cai em alguns conceitos que eu gostaria de trazer para você esclarecer para a gente. Por exemplo, o conceito de verdade absoluta e verdade relativa. Bom, daí a gente costuma falar que a verdade absoluta não existe, mas daí perguntam, mas isso é uma verdade absoluta? Daí não é, tudo é relativo. Coisas da filosofia. Ou seja, a gente não pode afirmar que ela não existe completamente. O que poderia nos afirmar? Eu, quando ensino verdade absoluta e verdade relativa para os alunos, é o seguinte, eu tenho uma verdade, que é minha verdade e tudo mais. Eu não posso considerá-la absoluta. Eu relativo à minha verdade. Mas... na minha concepção, existe uma verdade se você colocar do plano espiritual. Ou seja, se você colocar ali Deus pode ser uma verdade absoluta para umas pessoas, porque ele é inatingível, onipresente, onipotente e tudo mais, aquilo lá não se questiona, não faz nada, né? Então, é isso, a verdade absoluta existiria nesse conceito. Para a filosofia, ela não existe... mas ela existe na teoria. Você pode dizer, é aquilo que é verdade em todo lugar, em todo instante, a todo tempo. Então, isso seria uma verdade absoluta. Ela tem que ser verdade para todo mundo ao mesmo tempo, em todo lugar. Isso, vamos dizer assim, Deus. Mas que Deus? Deus cristão, Deus muçulmano, Deus judeu, que Deus? Os deuses indianos, do hinduísmo, 20 mil, qual Deus? Então, você veja... Esse conceito de Deus já é relativo, né? Já é relativo, depende muito de quem é. Certo. E bom, professor, uma das teorias que mais se discute é a da existência dos Illuminati. Essa sociedade secreta surgiu na Alemanha no ano de 1776 e tinha como objetivo discutir e promover o iluminismo, de forma que seus membros pudessem se tornar influentes em decisões políticas no país.
Qual seria, então, a principal razão que tornou essa sociedade secreta tão intrigante ao ponto de ela ser indicada como responsável por diversos acontecimentos da história do mundo? Inclusive, tem vários Illuminatis, né, das teorias. Por exemplo, Thomas Edison, Obama, o Papa Illuminati. E eles são muito ligados ao satanismo também, né? Então, dependendo da situação, eu vou transformá-los. Os maçons seriam Illuminati, seria uma ala dentro da maçonaria, que seria Illuminati. O grande problema é que eles existiram mesmo como sociedade, mas, por exemplo, se você pegar... Será que eles têm influência, assim? Realmente tem? A gente não sabe, porque se eles são secretos, a gente não sabe, né? Então, eu posso ser um Illuminati aqui, vocês... Eu tenho até medo agora, ficando olhando para as duas aqui. Não, mas o Illuminati... talvez, assim, a gente sempre acha que no poder tem alguém por trás. Né? Lembra aquela teoria assim, e às vezes é verdade mesmo, por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Sim. Isso também seria dar um poder assim, Illuminati para as mulheres, né? E dos grandes poderosos, né? Então até justificaria. E realmente, se você for ver bem, por trás de todo grande homem, tem uma grande mulher também. Tem uma grande mulher. A própria mulher do Roosevelt, né? A Eleanor Roosevelt tinha uma figura muito... misteriosa, a mulher do Obama, muito misteriosa, a própria mulher do Trump agora é uma pessoa que estaria por trás de um mistério assim, porque ela é estrangeira, dentro dos Estados Unidos, ele fazendo aquelas leis anti-imigração e tudo mais, não está soando muito bem essa situação. Agora, por que os Illuminatis teriam esse poder? Porque os maçons perderam. Já notou? O maçom deixou de ser secreto. As pessoas já se assumem como maçom. Antigamente não se assumiam como maçom. E agora nós temos que pegar o papel que a maçonaria desempenhava dentro da sociedade como secreta e jogar para um grupo mais secreto ainda. Tem um outro, pior ainda do que os Illuminatis, né? Tem um grupo que se reúne numa ilha lá nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome do grupo, que eles fariam conspirações de governo e colocariam e tirariam o governo. Só governantes participariam, todos os governantes do mundo participariam. E tem, de uma teoria ali mais fantasiosa ainda, talvez não seja, a teoria reptiliana, que todos os governantes do mundo foram trocados por clones répteis. Uau! E isso aí, a rainha da Inglaterra tem até imagens no Google que você pode ver ela como réptil. E daí a Diana teria sido morta, uma das teorias da morte da Diana, porque ela descobriu que a rainha era uma réptil. Uau! Fantástico. É fantástico. Gente, a gente precisa fazer um intervalo. Tá bom demais essa história aqui. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as teorias da conspiração. Não sai daí. Já voltamos. Hoje a nossa conversa é com o professor Osmundo Saraiva Júnior. Nós estamos conversando sobre as teorias da conspiração. E bom, algumas teorias da conspiração mais tarde foram comprovadas como verdade. Um exemplo é a teoria de que o governo americano espionava toda a sua população. Esse tipo de informação era ridicularizada por diversas pessoas. Porém, em 2014, o jornal The Guardian publicou uma reportagem que mostrava que a Agência Nacional de Segurança coletava dados de milhões de americanos diariamente através de ligações telefônicas, fotos e e-mails. Então, professor, como identificar a verdade então, por trás de uma teoria da conspiração? Eu acho que só o futuro dirá, né? Porque algumas são fantasiosas. Por exemplo, essa dos répteis a gente nunca vai descobrir. Então, fica ali no imaginário popular. Uhum. Agora, algumas são bem verossímeis, assim, né? Tipo, a do World Trade Center, talvez o futuro revele, né? Mas a gente tem que lembrar que nós estamos muito amarrados à história oficial. Uhum. E essa não é uma história oficial, é uma tentativa de explicação por trás da história oficial. Aí tem algumas pessoas que já começaram a falar, por exemplo, tem algum programa no History Channel falando da história politicamente incorreta do mundo. Então, eles estão explicando alguns fatos que se tornaram lendas, né? Assim, tipo, a existência de algumas pessoas ou não, né? Até a Shakespeare falam que não existiu. Até tem essa teoria de que Shakespeare... Agora, que os Estados Unidos fiscalizavam, a gente só não sabia como, né? Uhum. E aí descobrimos, através de e-mails, gravações e tudo mais, o Wikileaks, né? O Wikileaks. Daí nós temos os Vatican Leaks também, que supostamente, segundo a teoria da conspiração, derrubou o Papa Bento XVI, que inédito em 600 anos um Papa renunciar.
né? Renunciar e temos 2 papas, um papa emérito e um papa... É muitos anos que não existia isso. O último estava preso num castelo lá em 1100 e poucos, numa torre lá da Itália. Então, essas teorias, a gente vai conseguir comprovar talvez no futuro. Mas é uma teoria mais simples. Por exemplo, você dizer, há algum tempo atrás, que os Estados Unidos fiscalizavam todo mundo, mas não é só os Estados Unidos, o Brasil também, o governo nosso também fiscaliza. Quantos não ouviram a história de que a Receita Federal fiscaliza através do Facebook se você está ostentando ou não riqueza incompatível com a sua renda? Muitos já falam isso. Eu ouvi ontem essa história de que se você fotografar mais de 3 vezes com um carro, a Receita vai ver se o carro não é teu. Entendeu? Bom, isso é teoria da conspiração. Mas é possível? Claro que é possível. A gente vê aí, por exemplo, as histórias da Lava Jato hoje, e a gente vê... A gente fica pensando, como que pode alguém produzir prova contra ele mesmo? Pode. Wesley Batista, ele conseguiu produzir prova contra ele mesmo. Né? Então, a gente tá num momento diferente dessa situação. E muita coisa que a gente escuta talvez seja verdade, talvez seja mentira lá na frente. Como que a gente vai descobrir que é verdade? Só se o tempo comprovar isso, né? Ou talvez a gente nunca descubra. Talvez os répteis estão por aí e a gente não sabe. Professor, agora sim, uma das teorias mais antigas da conspiração e que ainda impacta, por incrível que pareça, foi a questão da chegada do homem à Lua, né? Então, essa história vem lá da Guerra Fria, década de 60. Os Estados Unidos fez aquela transmissão histórica do homem pisando na Lua e tudo mais. E desde então, uma série de grupos questiona, né? Sim. Começou com a própria União Soviética na época, questionando a veracidade dessa chegada, porque eles queriam chegar antes, Exato. Né? Nós tínhamos a Guerra Fria e a corrida armamentista, mas também tinha a corrida espacial, claro. Ela é uma disputa entre os dois gigantes ali. Como é que você vê isso hoje, né? Porque ainda algumas pessoas acreditam nisso, que o homem realmente não chegou à Lua. Mas veja bem, tem gente que acredita que a Terra é plana. Como que a gente vai contestar uma pessoa que se coloca na cabeça alguma coisa que aconteceu ou não aconteceu? Por exemplo, as pessoas falam muito assim, eu não estava lá, eu não sei. Então, porque não acontece na tua frente, ou São Tomé, só acredito vendo, essa coisa. É óbvio que ia surgir teorias dessas aí. Como você mesmo falou, a União Soviética tinha muito interesse de que isso não fosse comprovado. Daí o que mais fomenta a teoria da conspiração do homem chegar da Lua é por que não voltou antes, né? Faz muitos anos que não foi. 69 até 70 e poucos, né, que foram a ida à Lua. Tem umas 4 ou 5, não sei, não me lembro, né? Teve o Apollo 11, teve uma problemática e tudo mais, não foram mais. E não teríamos, daí tem aquelas assim, como que conseguiu fazer uma transmissão ao vivo da chegada da Lua, lá da Lua, né? Então, tem algumas coisas que a gente não compreende, mas se você for pensar bem, tem a teoria da construção das pirâmides, né? Como que eles construíram? Porque nós não conseguimos construir hoje, não significa que eles não conseguiam construir naquela época, a gente não está lá para comprovar. Agora, dizer que foram os ETs que construíram... É uma teoria da conspiração, a gente não pode comprovar também, mas é legal. E bom, para defender isso na justiça, o ex-presidente Lula sempre se disse vítima de uma conspiração das elites. A ex-presidente Dilma Rousseff considerou seu impeachment uma conspiração de golpistas. Agora é a vez do presidente Temer, que afirma que jamais poderia acreditar que houvesse uma conspiração para me derrubar da presidência da República. Mas os fatos me convenceram e são incontestáveis. Afinal, professor, as teorias da conspiração são capazes de transformar o cenário político também? Eles adoram que transforme. Essa que é a grande verdade, né? Por exemplo, eu não enfrento a minha culpa. Nem A, nem B, nem C. Independente. Bom, vamos lá, Getúlio Vargas, né? Vamos lá, Juscelino Kubitschek. A morte dele também foi levada... Foi assassinato, depois mais tarde comprovou-se que não, mas por muitos anos ficou como um assassinato, porque ele ia ser candidato à presidência da República em 70 e poucos. 74, se não me falha a memória. É óbvio que se eu tenho uma comprovação por trás da situação, eu vou jogar a culpa numa teoria futura. Por quê? Eu não querem que eu seja candidato, não querem que eu seja mais presidente, não querem que eu seja presidente. Então, serve para todo mundo. É muito mais fácil eu pegar essa situação e dizer, a culpa não é minha, a culpa vamos inventar um poder...
como Cuba fez com o embargo norte-americano por muitos anos, justificando para o seu próprio povo o não crescimento, a carestia e tudo mais. O Obama cortou praticamente isso. É claro que o Trump não eliminou, mas o Obama cortou praticamente isso. E isso é a verdadeira abertura para Cuba, porque não tem mais desculpa. Não tem mais essa desculpa, tem um inimigo comum lá fora, né? Que vai me ajudar. Claro, o inimigo, por exemplo, a Coreia do Norte agora. Qual é o inimigo comum deles? Os Estados Unidos. Então, enquanto eles tiverem um problema dos Estados Unidos, tudo é justificado para o povo deles. Não tem assim uma... Mas eles vivem uma teoria da conspiração gigantesca. E é verdadeira? Até pode ser, né? A gente não sabe. Pode dar certo o Lula, pode dar certo a Dilma, pode dar certo o Temer. E pode ser todos do mesmo grupo. Todos que estão conspirando são do mesmo grupo. Pois é, aí juntando outros políticos, você já citou brasileiros, o Juscelino, o Ulisses Guimarães, tem também o prefeito de Santo André, o Celso Daniel, né? E tem também o ministro Teori Zavascki, que também... mais recentemente. Morreu recentemente, inclusive muito próximo de onde caiu o helicóptero do Ulisses. Do Ulisses, né? Exatamente. E aí a pergunta fica, teorias da conspiração ou conspirações verdadeiras, né? Pois é, será que a gente vai descobrir um dia o que é verdade, o que é mentira aí nessa história? Agora, a pessoa é um pouco famosa, muito famosa, no caso desses todos que você citou, vai ter uma teoria da conspiração por trás, tenha certeza disso. Alguém sempre vai falar, não é possível que ele só morreu. A gente morre também. Todo mundo morre também. Pode ter um acidente também. Tudo é possível. E o contrário também, pode ser uma conspiração também. A gente não sabe, a gente é mero mortal, né? Eles não são. Por exemplo, Eduardo Campos ali com o avião também. Campos, claro. Alterou talvez o panorama da eleição de 2014. A gente poderia estar aí com o Eduardo Campos, que ele estava crescendo, né? E até ele teve um efeito de alavancar a candidatura da Marina Silva. Ela ficou em primeiro lugar por algum tempo e depois caiu e ficou em terceiro. Então, Eduardo Campos teve esse poder aí. A gente não sabe, a gente só a teoria da conspiração de dizer ele poderia ter sido o presidente. Isso é muito... que é um exercício de futurologia. A gente não tem como falar. Agora, falar que é verdade ou é mentira, a gente não sabe também. Mas que é legal, né? É mais divertida a teoria da conspiração do que a história oficial. Talvez por isso que ela exista, porque ela é mais divertida. A gente falar em uma morte fantástica é muito mais divertido do que falar morreu. Só morreu. O documentário Zeitgeist, do norte-americano Peter Joseph, já teve 10 milhões de acessos desde quando foi lançado em julho de 2007. O filme aborda as conexões entre a religião organizada, os mercados financeiros globais e a estrutura do poder internacional. O objetivo é provar que é possível as pessoas serem manipuladas por grandes instituições, governos e poderes econômicos. O professor já comentou com a gente, já viu o filme, né? Que tu pode falar um pouquinho sobre isso? Esse filme ali é o filme da teoria da conspiração. Tem vários outros juntos. Mas ele traz a religião como uma teoria da conspiração. Né? Como a religião teria origem lá, o cristianismo teria origem na religião egípcia, né? Lá do Livro dos Mortos, os 10 mandamentos teriam sido retirados dali. Daí nós temos ali na segunda parte, esse é o 1, que eu estou falando do 1. Na segunda parte teria o World Trade Center, com toda a explicação da arquitetura, da engenharia, por que foi uma demolição e tudo mais. Tudo com muita lógica, né? Muita lógica, esse que é o problema. Esse que é o problema. E daí as teorias das crises, por que elas existem e tudo mais, lá no final do filme. Então, nós pegamos 3 grandes teorias da conspiração e juntamos tudo num balaio só e transformamos nós vivemos uma conspiração. Nós somos manipulados totalmente. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem simplesinho. A Nardoni foi solta no Dia das Crianças. Todo preso no Brasil, nossa legislação, ele tem direito a 5 saídas. Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal e Páscoa. Eu acho que é Páscoa. Então, todo mundo tem esse direito. Óbvio que Dia da Criança para Nardoni é muito cruel, né? Porque foi uma criança que foi morta. Então, é cruel. Mas ela tem direito a isso. Mas quantas pessoas não mataram seus filhos e também foram soltos? Só que
nós temos uma mídia por trás. Né? Então, essa mídia focou nesse problema específico. O nosso problema não é a Nardoni, o nosso problema é o sistema. O sistema que dá essa liberdade para as pessoas que cometeram crimes hediondos. Esses talvez não deveriam ter, mas então tem que se modificar o sistema e não se punir a Nardoni. Né? A Nardoni não tem culpa do sistema ser a favor dela. Né? Então, há uma manipulação. E, claro, eu falo sempre para meus alunos, classe média não comete crime. Classe média comete pecado. Porque ela tem tudo, ela não precisaria cometer, ela não faz... Então, ela é punida pela mídia muito fortemente. Ela é colocada muito fortemente. Professor, a gente poderia ficar aqui horas, né? Porque os temas são muito interessantes. A gente nem falou de que Michael Jackson teria forjado a própria morte. Que Elvis está vivo. Elvis não morreu, claro, e tudo mais. Mas foi muito bacana, esclarecedor conversar aqui com você. Nós conversamos, então, com o professor Osmundo Saraiva Júnior, professor que é responsável por várias disciplinas que envolvem filosofia e ética aqui na Univale. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Nossa, quando quiserem de novo, a gente... Como você falou, dura... A tarde inteira aí na história. Eu ia falar noite, não é a noite. Bacana, muito obrigada, professora. E obrigada também a você que esteve presente em mais Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!